meu povo, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho a honra de apresentar um convidado para vocês, muitos já conhecem, que é o nosso querido amigo Gessé Cordeiro. O Gessé, ele é um agente autônomo de investimentos, ele atua em escritório credenciado hoje ao BTG Pactual e acho que teve a gentileza de aceitar o convite de vir aqui para Guarulhos, saiu lá do condado, veio para Guarulhos para a gente poder falar um pouquinho desse mercado, falar um pouquinho da história dele. Gessé, obrigada, viu, pela sua participação. Dani, eu que agradeço pelo convite, um prazerzão estar aqui com vocês e uma honra receber esse convite aí da Flap. Que ótimo, fico muito feliz. Gente, hoje acho que a ideia é falar um pouquinho, Gessé, me fala, né, da sua história, como que você entrou no mercado, né? Você já me falou que entrou no mercado mais ou menos em 2013, Gessé é uma pessoa super jovem, mas já tem uma bagagem enorme aí de mercado. Conta um pouquinho pra gente da sua história, como você entrou no mercado financeiro e caiu aqui, né, nesse mercado de agente autônomo, pra gente poder falar sobre assessoria. Legal. Eu vim para São Paulo estudar economia em 2011, do interior de São Paulo, Campinas. Tá bom. Né? E aí passei na faculdade, vim para São Paulo em 2011 para estudar economia. E aí, durante a faculdade eu tinha dúvida no começo ali, entre consultoria e mercado financeiro, né? E aí, faculdade de economia em São Paulo, todo mundo muito ligado ao mercado financeiro e consultoria, acho que são os dois ramos que né, são muito pujantes, assim. E aí eu fiz empresa júnior lá na faculdade, e depois nessa parte de consultoria, e depois comecei a estagiar no mercado financeiro em 2013. Com gestão de recurso terceiro, em asset. Né? Legal, tá bom. E aí eu fiquei, então, em asset, estagiei, depois fui analista, né, de fundo de investimento até 2018. Então foi um período aí representativo, né, longo da minha carreira até agora. Que asset você trabalhou? Vamos dar nome aqui. Vamos dar nome. A primeira foi a Itaú Asset, tá né? Bom. Trabalhei na área de risco lá, primeiro com fundos locais, depois fundos internacionais. Depois eu trabalhei no JP Morgan Asset. JP que comprou 40% do C6 agora. Foi, isso mesmo. O JP até teve o negócio estruturado de Asset Private nessa época, né, que eu trabalhei com eles. Depois eles venderam a operação de asset para o Santander em 2017, 2018, se não me engano. E agora estão voltando aí para atuar mais forte, né? Estavam só nesse mercado de investment banking antes e continuavam com private ali. Mas agora tá voltando aí para atacar o mercado. Uma bandeira bem forte, né? Profissionais muito competentes trabalham ali na instituição. Foi uma boa escola. Foi uma escola maravilhosa, assim. Eu sou, muito grato a eles por tudo que eu aprendi lá. Depois eu fui para um family office, um multi-family office, com gestão de recursos terceiros ainda, né? Gestão de fortunas. E aí eu trabalhei de 2016 até 2018. Em 2018, na verdade, em 2016, quando eu ainda estava, né, nesse mercado como analista com gestão de recurso terceiro, eu já tinha recebido um convite da XP Investimentos na época para trabalhar no B2C da XP. Tá bom. Fiz entrevista, passei com RH, passei com as áreas e tudo mais. Era para uma posição, na época, que eles chamavam de investors, que é uma parte de assessoria, só que é mais interna, para você fazer análise de carteira, montar a estruturação de alocação e tudo mais. É mais um asset allocation do que, propriamente, o mercado de atender clientes, né? O mercado de não é o front ali que a gente chama. Né? Exato. Mas eu queria migrar mesmo, se eu migrasse de área, para o front office, né? Então, atender cliente mesmo, ir para uma área comercial. Você queria ir para prospecção. Exato. Para as cabeças. Essa era a ideia, essa era a vontade, assim. Queria me arriscar nesse mercado. E aí, em 2017, 2018, mais ou menos, comecei a conversar com o escritório onde eu estou hoje, né? A Perspective Investimentos. Em 2018, veio o convite oficial deles para montar eles num processo de expansão, né? Tinha operação no Nordeste e aí queriam expandir para o Sudeste e me convidaram para montar uma operação aqui em São Paulo como sócio do escritório. Que foi mais ou menos a época que a gente se conheceu também. Foi no meio do ano de 2018, o início do escritório aqui em São Paulo, foi em junho, mais ou menos. E a gente se conheceu em novembro.
né? Bacana. Então foi no próximo, foi no comecinho ali, a gente tá bem desde o começo. E assim, Dani, a gente fala muito do mercado de AI hoje ainda no Brasil, né? De agente autônomo de investimento. Mas eu acho que o nosso trabalho na Perspective foi isso que me atraiu bastante para vir, né, pro mercado de assessoria. É um trabalho muito mais voltado para um papel de um financial advisor lá fora, mais ou menos, do que um agente autônomo de investimento. Eu vejo que hoje os agentes autônomos de investimento aqui no Brasil estão muito ligados a prospecção e alocação de recursos no mercado financeiro ligado à placa da corretora ali e tal. E nunca foi o trabalho que a gente fez. Aliás, a gente não trabalha só com isso, a gente trabalha com uma infinidade de soluções, porque é isso, né? A gente tem que resolver a vida do cliente. Então é investimento local, investimento internacional, crédito, é um monte de coisa que envolve aí esse mercado. Então acho que é muito mais um mercado de assessoria, digamos assim, do que só a atividade do agente autônomo de investimento. Perfeito. Eu acho que é bacana até, né, você está mencionando isso. Eu entrei no mercado de agente autônomo aí mais ou menos em 2013, né? Uhum. E a gente já passava por uma ruptura nesse mercado muito diferente. Eu acho que hoje nós temos nesse mercado mais ou menos 13 mil certificados hoje, né? São 13 mil agentes autônomos certificados. E nem todo mundo atua, mas vamos fazer de conta ali que essa maioria atua. E acredito que hoje a gente está com 18% desse público feminino. Uhum. Então ainda a mulher, né, nesse mercado ainda não é tão presente. Mas não estou levantando bandeira de mulher no mercado financeiro, não é nem isso. Mas em 2013, ali, quando eu comecei a atuar, o número de assessores era bem mais reduzido. Imagino. Né? E mulheres, então, era uma loucura. Quase não tinha mulher nesse mercado. E eu lembro que quando nós começamos, ainda era um jogo de... A XP tinha começado a dominar esse mercado, né? De fazer aquela mudança toda, porque corretora era só para fazer operação de renda variável. E foi assim que os agentes autônomos começaram, né? E quando a XP ela entra no mercado com aquela proposta de shopping financeiro, eu fui convidada para trabalhar na XP também, no B2C. Eu acabei não indo na época. E eles começaram com aquela proposta de shopping financeiro e tudo mais. Eu lembro que isso brilhou meus olhos. Eu comecei como agente autônomo vinculada ali na XP. Achei uma coisa muito bacana, só que ainda era uma coisa de compare e comprove, né? Os bancos não tinham muitos ativos com taxas boas. Você pegava uma LCA, um CDB, ainda estava na época da coqueluche do LCA, né? Uhum. Então você tinha aquela LCA 80 do CDI no banco e a XP já estava distribuindo a LCA a 90 do CDI. Então quando a gente chegava na frente do cliente era só, cara, tá aqui, ó, tô comparando para você e tô te mostrando que aqui você pode ganhar mais. Sim. Mas eu acho que isso abriu portas, porque as pessoas que se sentiam confortáveis com o assessor ali na frente, a gente ainda fazia reunião abrindo o site da CVM para mostrar que era credenciado e tudo mais, começaram a fazer esse processo de migração. Eu lembro que o ticket médio dos clientes era de R$300 mil na corretora. Você chegava a um market share ali, né, do cliente, falando de carteira do cliente, né, cara, se era 20% do patrimônio dele, e olha lá, os caras não tinham essa confiança de mandar todo o patrimônio deles para corretora e tal, até entender o que era corretora e tudo mais. Mas aí o mercado foi evoluindo. E aí chega onde você falou agora, onde o assessor, se ele só oferece o óbvio, os bancos estão entregando também. Né? O Itaú veio aí com a Ion, a gente já viu melhoras na grade de produtos do próprio Bradesco, do próprio Santander. Você tem clientes bem atendidos hoje na parte de investimentos nos bancos também. Sim. Né? Acho que os bancos começaram, por entender o potencial desse mercado, começaram a se mobilizar e a perceber que eles precisam ter qualidade no atendimento, né? O que eu sempre digo, até lá no time comercial, pra dentro da empresa, né? Não só no time comercial, eu falo do time comercial porque eu toco time comercial hoje de todo o escritório, né? Do Brasil todo. E aí eu uso esse exemplo. Essa é a profissão do networking, né? Essa é uma profissão de relacionamento. E como é que você faz para desenvolver relacionamento com o seu cliente? Você se mostra
um profissional, além de capacitado, além de capaz de entregar resultado para o seu cliente naquilo que ele abriu, né, de possibilidade para você, você mostra outros caminhos, outras possibilidades. E os bancos viram isso, né? Eles entenderam esse jogo e eles estão entrando nesse jogo também. Você comentou do Itaú aí. O Itaú, acho que por muito tempo negligenciou, né? Assim como o BTG e outras instituições financeiras, o Bradesco, o Safra, tem inúmeras aqui no Brasil, Santander, que negligenciaram, mas que agora entenderam esse jogo, né, mais recentemente e começaram a jogar também. Né? Então agora eu acho que mudou um pouco a dinâmica aqui no Brasil. Eles também entraram para competir. O Itaú até recentemente divulgou que eles estão num movimento muito forte de fechar agências, mas tem um projeto de abrir acho que 120 escritórios pelo Brasil focados em investimento. São assessores de investimento que vão atender no formato CLT, que é um modelo que o Safra também eu sei que está adotando já hoje no Brasil. Eles têm um pouco desse B2C ali fazendo esse caminho, né, esse canal. Mas eu acho que esse é o caminho mesmo, sabe, Dani? Eu acho que a indústria lá fora, observando a indústria lá fora, viveu esse movimento, sei lá, 40, 50 anos para trás, né, década de 70, 80, a indústria nos Estados Unidos, a nossa indústria na Europa viveu esse movimento, né, de primeiro a indústria independente começou a nascer, começou a crescer, não incomodava, depois começou a incomodar os grandes conglomerados, e hoje, Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado super maduro, a indústria independente é responsável por 98% do mercado, né? Sim. E aí, essa indústria independente, sim, começou a se associar às grandes placas, mas atende o cliente de uma maneira independente. E eu acho que o que tende a mudar cada vez mais, então, olhando só para o mercado de assessoria, né, de agente autônomo. Se o cara ele não se especializa, né, o profissional, ele não se especializa, ele não aprende a jogar o jogo que tem que ser jogado daqui para frente, ele tá fadado a morrer. Né? Assim como aquele cara que vende placa, que acha que pode vender isso, ele não vai durar com o relacionamento. Ele não vai durar. Que você seja necessário, é isso. Exato. Você tem que ser necessário. O cliente tem que falar, putz, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso conversar com quem que eu vou conversar. Ele não tem que ter essa dúvida. Exato. É o assessor dele. Acho que é para esse lado que o mercado está indo. Esse exatamente o lado que o mercado vai. E eu acho assim, a gente tem uma posição privilegiada de criar necessidade no cliente, né? Mostrar para ele possibilidades que ele não enxerga hoje. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa assim super aplicada à nossa vida hoje. Há 10 anos atrás, em 2011, quando eu entrei na faculdade, que eu mudei para São Paulo, eu me lembro que eu tinha um celular de flip, sabe aquele celular que você abre e fecha ele assim, e que ele tinha os botõezinhos dos números e você mandava SMS no máximo. Então, assim, o mundo... Não era um BlackBerry, não. Não era BlackBerry. Eu não tinha condições para tanto. Mas eu me lembro que quando eu entrei no Itaú, na Asset do Itaú, em 2013, o BlackBerry era a febre. Todos os diretores do banco, os superintendentes do banco tinham um BlackBerry e era aquilo que eles usavam para responder e-mails, comunicar e tudo mais. E é uma empresa canadense que hoje está em decadência, né? A Apple já vinha com um movimento, e aí depois seguido por outras empresas, né, nessa indústria de smartphone, que era, cara, a gente vai criar o smartphone, um movimento com um novo formato de comunicação. Né? As pessoas podem ver vídeo, elas podem interagir, elas podem fazer chamada em tempo real de vídeo ali através daquele dispositivo. E não era muito aceito ainda naquela época. As pessoas olhavam, será que isso vai dar certo mesmo ou não? Em 10 anos essa indústria mudou completamente. Quem não tem smartphone hoje é um ET, digamos assim. É estranho, É estranho. Como você não tem rede social? Como a sua empresa, o seu negócio não está no digital hoje? Mas 10 anos atrás não era assim, sabe? É super recente o movimento. Então eu acho que na indústria do mercado financeiro a gente também está olhando para esse movimento em tempo real. Exato. Eu, assim, acho muito bacana você ter falado dessa evolução, comparando inclusive com esses mercados, o mercado de telefonia, né? Porque, primeiro que a gente tem, de certa forma, um oligopólio nesse mercado, né? Então, acaba que esse mercado, um vai direcionando o caminho que o outro vai seguir. Mas eu acho que essa evolução, a gente consegue perceber no mercado financeiro,
Por incrível que pareça, eu acredito que seja uma mudança mais rápida, inclusive, do que a da tecnologia. Porque quando eu pego 2014, não faz tanto tempo assim. Não. São 7 anos, 8 anos aí que eu tô nesse mercado de agente autônomo e eu pego essa evolução. Mas o mais surreal, eu acho que foi o que a pandemia fez com a evolução desse mercado. Principalmente, eu acho que a gente tem 2 cases aqui, né, para tratar. A quebra do paradigma da placa, que é justamente, né, para quem não tá entendendo o que é a placa e o que é a bandeira, é esse negócio de falar, sou assessor XP, sou assessor BTG, sou assessor GAI, sou assessor Safra. Então é esse negócio de vender a bandeira, propriamente dito, somado à mudança da forma de atender o cliente. Porque era reunião. Cara, eu tinha que rodar São Paulo e para fazer 5 reuniões num dia era uma coisa quase que impensável. Era o dia inteiro. Então, para fazer 5 reuniões num dia, a primeira reunião tinha que acontecer às 7 horas da manhã, a última reunião estava acabando próximo das 8 da noite, para que você conseguisse fazer 2 reuniões durante a manhã, uma reunião no almoço e 2 reuniões aí no período da tarde, você fazia 5 primeiras reuniões. E para os assessores que estão nos ouvindo, se não for assim, galera, não vai mesmo, né? E essa necessidade do distanciamento social, ele trouxe o quanto o assessor próximo conseguiu reverter prejuízos para clientes. Demais. Porque em março do ano passado, bolsa derreteu. Foi uma abertura de oportunidade gigantesca, mas para quem estava alocado, você precisou estar do lado para ele entender que não era realizando prejuízo que ele ia sair dessa situação. E a necessidade de a gente se reinventar. Eu lembro que eu estava em casa e um cliente desesperado, eu falei, cara, eu preciso de alguma forma explicar para ele que tá tudo bem. Mas aí eu parei e pensei, eu falei, não deve ser só ele que tá desesperado. E não tinha a menor possibilidade de eu conseguir falar com todos os clientes em um dia só, porque cada cliente ficava 1 hora no telefone de tão desesperado que tava. Eu lembro que eu peguei meu celular, e aí, graças à evolução, e fiz um vídeo, o primeiro vídeo ali que eu gravei, explicando o que estava acontecendo no mercado naquele momento, quais as estratégias que a corretora vinha, né, dando de solução, o que eu achava que a gente podia conversar, o que o cliente deveria pensar antes de tomar uma decisão de sair, já que a gente não pode dar call de entrada nem de saída. Sim. E aí eu fiz aquele vídeo e eu mandei no WhatsApp dos clientes e eu só recebi assim, obrigada, tô tranquila, não precisa me ligar, entendi. Eu falei, então é isso que eu vou ter que fazer. Se eu não consigo falar com todo mundo, eu preciso ficar perto deles de alguma forma. E foi quando a gente, falando de Flap até, no escritório, a gente entrou pro YouTube. Porque a gente falou, cara, essa galera quer informação. A gente começou a fazer live no Instagram, né? E hoje você vê que essas lives continuaram, muitas empresas continuam com essas lives, porque as pessoas estão buscando informação no digital, só que o que me parece é que elas estão tendo menos paciência. Então, quanto menos paciência o consumidor tiver, mais necessário é o assessor. Porque ele precisa estar atento, ele precisa ir a fundo da informação para chegar no cliente e falar, cara, tá acontecendo isso. Então, foi o que a gente passou há 20 dias atrás. Então, o Talibã tomou o Afeganistão e o mercado do nada virou. E o Bitcoin, de repente, disparou, que tinha derretido porque eu sempre esqueço o nome daquele cara da Tesla, o Musk. O Elon Musk. Falou que não ia mais aceitar Bitcoin, o Bitcoin derreteu. E os clientes ficam desesperados e a gente precisa estar muito próximo deles e dessa velocidade para salvar as carteiras, porque senão a galera se desespera e vende tudo, né? Eu gosto muito desse ponto que você colocou sobre a pandemia, né? Acho que é sempre importante a gente falar disso, porque isso realmente foi uma mudança de paradigma para o mundo inteiro. Só que eu acho que a gente tem que ter ponderação quando a gente fala do tema também. Por quê? Eu me lembro que o ano passado foi um ano muito atípico no mundo inteiro, mas pra gente, no mercado financeiro, foi um ano muito bom. Foi um ano incrível. Eu cresci muito na crise. Eu vi muitos dos meus clientes crescerem muito os seus negócios e na pessoa física, os seus patrimônios, né? E aí é a importância desse cliente estar bem assessorado, como você disse, com informação, chegando em tempo real e orientação, né? Ajuda, falou, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue te ajudar, olha aqui a luz no fim do túnel. E eles passaram por esse exercício e sabem que volatilidade existe, né? Que renda variável
ela varia, né? Esse louco, mas varia. Que renda fixa não é fixa. Que renda fixa não é fixa, exato. E que no mercado financeiro, o mercado financeiro, por ter essa amplitude, né? Porque o mercado financeiro envolve o mercado de crédito, envolve o mercado de renda fixa, o mercado de renda variável, o mercado de opções, o mercado de futuros, commodities, tudo. Não pula. Tá tudo ali, né? O mercado de moedas, né? Então, para não falar de uma infinidade de coisas e possibilidades, que sempre vai haver oportunidade. Né? Então, o cliente que não entende isso, ele sofre muito, porque ele tem a carteira alocada em ações e ele acha que acabou a bolsa, acabou o mundo. Não, e ele acha que ele só tem que comprar. Exato. Ele esquece que, a bolsa subiu horrores, ele pode operar vendido. Só que ele não entende como operar vendido. Exato. Então, assim, essa parte de educação ela é muito importante. Eu acho que a gente viveu um fenômeno também durante a pandemia, que foi o seguinte. Eu sofri um fenômeno na pandemia. Eu cresci tanto que eu me multipliquei. Eu acho que vários. Mas assim, esse fenômeno foi o seguinte. Eu acho que o ser humano, isso acontece com o ser humano. A gente é extremista demais em tudo que está acontecendo. E imediatista. Então, por exemplo, entrou a pandemia, acabou contato, vida social e isolamento total, lockdown no mundo inteiro. Então agora a vida vai ser tecnologia. Acabou a vida materializada, digamos assim. E a gente ficava brava com quem tava na rua. Exato. E assim, a gente foi caminhando, né? E a gente viu que em 3 meses a galera tava surtada já. Né? Completamente surtada. Então, que não dá pra ser uma vida. Então, não pode. Eu não gosto muito desses extremos, sabe? Isso me incomoda um pouco. Eu já previ ali, gente, não vai ser só uma vida digital, mas também não vai ser uma vida completamente analógica, digamos assim. A certeza que não ia ser mais como era antes. Exato. Existe um novo normal. A certeza que a gente teria. Né? Existe um novo normal a partir de então uma reorganização das coisas. E eu acho assim que... Foi um marco, né? Um marco no nosso calendário. Um marco. Agora a gente está voltando, né? A gente está vivendo esse período de vacinação em massa, as pessoas em alguns países até recusando a se vacinar. Eu acho que o Brasil está dando um exemplo disso, que a população adulta está consciente e quer se vacinar. Então o nosso calendário de vacinas está avançando bastante. Mas você acha que o brasileiro não quer vacinar porque ele quer carnaval? Eu tenho essa impressão. Então, mas aí essa é uma outra discussão longa. A gente conversa sobre isso. Exato. Mas assim, eu acho que a gente chegou num novo normal. O mundo ele não é mais igual era antes, né? As pessoas entenderam que elas precisam se comunicar de uma nova forma, que elas precisam adaptar os seus negócios para isso, né? Então, desde o mercadinho da esquina, a padaria que precisa estar no iFood, entregar ali o restaurante, a lanchonete, até o nosso negócio no mercado financeiro, que já era um mercado super sofisticado e inacessível, agora precisa se digitalizar e ser acessível. Tá bom, então agora eu vou te provocar com uma coisa. Que aí é um pensamento meu e eu queria que a gente construísse isso aqui junto. Toda essa mudança fez com que nós percebêssemos que o marketing se tornou uma área essencial e passou a ser o coração da empresa. Acho que ele deu uma rasteirinha no RH. Porque o marketing, ele se comunica com o RH, porque ele precisa fazer a parte de marketing interno, para que aqueles colaboradores que têm essa síndrome de ansiedade possa reduzir o turnover nas empresas, as pessoas falarem, não, eu realmente quero ficar aqui porque eu tenho uma sensação de pertencimento. Sim. O marketing vai para fora para poder falar para o povo quem é a empresa. Endo e ecto também. Exato. Principalmente nesse mercado de assessoria, onde a prestação de serviço é o que a gente faz. A gente não tem como fazer propaganda, porque na verdade eu não posso fazer um compare e comprova. Eu não posso falar, tá aqui, o Alberto da Silva tem uma carteira que entregou tanto e ele realizou todos esses objetivos. Não posso fazer isso. Então, como que eu vendo o meu trabalho para fora? Beleza, o marketing se mostrou essencial aí também. Só que aí a gente tem a situação, por exemplo, o faraó do Bitcoin. Pirâmides. As pirâmides. É porque Bitcoin é pirâmide? Não, porque hoje é um mecanismo mais fácil de se fazer pirâmide financeira porque não está regulamentado pela CVM. Você tem as pirâmides de Forex. Você tem coisas que não são regulamentadas, fazendo com que o nosso mercado aqui, a assessoria, vire um medo para o público final por falta de conhecimento. E os pilantras, os picaretas, usufruindo do marketing
para enganar a população. No que, e assim, eu sei a resposta, mas eu quero que você fale para as pessoas, para que elas escutem, no que o serviço de assessoria se diferencia, eu tenho alguns pontos aqui na minha cabeça, tá? Pra gente falar depois, se diferencia desses picaretas, o que é diferente para que eles possam perceber quando estão caindo numa cilada, e como que a pessoa pode identificar se o assessor que ela está escolhendo trabalhar, ele é sério ou não. Legal. Porque eu acho que a gente falou da placa, e algumas vezes o investidor ele se apega à placa para ter uma certeza, né? Ou achar, gente, eu fiz aspas pro podcast, para ele ter uma certeza que ele não tá caindo no golpe. Mas como que essas pessoas podem se prevenir? O que elas têm que analisar? Eu acho que a resposta ela é complexa, ela é simples, mas complexa, porque ela envolve várias coisas. Mas a primeira... Tomem nota. Mas a primeira delas eu acho que é garantia de rentabilidade, sabe? O cara começou com um papo ali de, você vai ter rentabilidade garantida nesse investimento, já torce o nariz, assim, porque não existe, vamos falar da vida real, não existe garantia de rentabilidade em nada nessa vida. Daniel Rolim, você é empreendedora, empresária. Se eu fizer uma proposta para você de aportar um recurso aqui na sua empresa, entrar numa sociedade contigo, ou na sua empresa, ou num outro negócio, você tem como garantir que você vai retornar o meu recurso com o spread, com uma rentabilidade? Jamais, né? Thomas Sowell já disse, né? Quando a pessoa quer o impossível, apenas os mentirosos vão satisfazer. Exato. E aí é o seu negócio, que você conhece, você criou, é profundamente conhecido e palatável para você, e você não consegue dar essa garantia. Quanto mais eu te prometer que vou garantir uma rentabilidade mínima para você mensal numa carteira de investimentos que investe de empresas listadas em bolsa, a taxa de juros, renda fixa bancária, crédito privado, um monte de coisa que envolve inúmeras variáveis. Então, assim, torçam o nariz forte para isso, né? Eu acho que garantia de rentabilidade. Segundo, ganhos muito altos no curto prazo. Isso não existe também, né? Se você, para investir num negócio, precisa despender força de trabalho, contratar gente, pensar numa maneira com marketing, com o comercial, de fazer aquele negócio crescer, isso dá trabalho. Para ter uma rentabilidade anual que não é tão absurda assim, vamos falar de uma rentabilidade líquida de uma empresa saudável, 20%, 30% de crescimento no ano, é um baita de um crescimento. É um baita de um crescimento. Agora você vai ganhar 10% ao mês numa coisa que você não faz absolutamente nada e só colocou seu dinheiro ali e a mágica vai acontecer? Acho que não faz muito sentido, né? Eu acho também que histórico, sabe? Conheça aquele profissional, quem ele é, tome referências dele, né? Saiba o que ele está fazendo, o que ele entrega de resultado para a cadeia de clientes, stakeholders que estão envolvidos ali e tudo mais. Conheça, assim, eu não diria que currículo é importante, porque hoje eu acho que é muito menos o seu que está ali dentro do currículo e muito mais a proatividade, o quanto ele estuda, o quanto ele entrega, né, de resultado. Mas, assim, procure profissionais que estejam engajados com o seu propósito de longo prazo e que queiram fazer relacionamento com você no longo prazo, né? E que não queiram ganhar dinheiro contigo no curto prazo, né? Porque o profissional que quer ganhar dinheiro com você quer te boletar, digamos assim. Ele quer vender qualquer coisa para você a qualquer custo hoje. Desconfia desse tipo de profissional. Você sabe que eu reparei numa prática muito comum, que é assim, contratinhos para a pessoa assinar, a conta não é no nome da pessoa mesmo, porque hoje as corretoras a conta é no seu próprio nome, né? Como se fosse uma conta corrente, enfim. Pra gente não se estender, eu não queria deixar de tocar nesse assunto, que eu acho que vai render o resto do tempo que nós temos. Eu queria falar de Expert. Expert é um dos maiores eventos do mercado financeiro, a XP iniciou esse evento, eu lembro quando eu virei agente autônomo em 2014, eu fui numa Expert. Cara, era no hotel em Atibaia, no Bourbon, Atibaia, era um evento de feira, né? Que eram estandes pequenininhos ali. E o que se tornou Expert
Eu acho que é a prova... Mais de 1 milhão de inscritos. Não, é uma loucura. É absurdo. Loucura. Eu acho que é uma feira que, independente da corretora que as pessoas são parceiras, elas esperam pela Expert. Uhum. E esse ano nós tivemos muitas polêmicas envolvendo o Expert e seus convidados. Sim. E era sobre isso que eu queria falar com você. Legal. O que você acha, né? Eu queria falar de opinião mesmo. Quando você recebe uma dinâmica, uma resposta onde fala assim, eu não acredito em ganhar dinheiro dormindo. Você acha que o mercado financeiro é isso? Para o investidor é ganhar dinheiro dormindo? Então, eu sei exatamente da polêmica que você está falando, né? Mas tiveram várias ali. Várias. Por exemplo, o Stuberger do Fundo Verde e o Luiz Parreira falando que o Paulo Guedes é maravilhoso no discurso e péssimo na execução. Né? Pra não falar de outras coisas que aconteceu ali, né? Mas... Aí a gente acaba o podcast inteiro falando de Exato, mas assim, realmente, a Expert é um evento que tá fora de... É o maior evento de investimentos do mundo e assim, indiscutível a importância da gente ver aqueles painéis ali e saber do que está sendo discutido, porque a Bolsa, você viu a reação da Bolsa na semana passada? Atrelada aos speakers ali, né? Então, assim, não tem discussão isso. Tem que acompanhar, né? Agora... eu acho que isso é um ponto... Esse ponto que você trouxe aqui, Dani, é um ponto muito crítico. E eu acho que a Expert, enquanto evento, e os organizadores da Expert, e a própria XP, né, quando se vai montar um cronograma e convidar pessoas ali para falar, tem que se preocupar com isso. Porque isso é uma responsabilidade de educação, até. Né? Eu acho que tanto do convidado também, né, de ponderar as palavras. Exato. Mas no âmbito da educação financeira, não só no Brasil, mas para todo mundo que tá vendo aquilo, né? Nesse caso, é claro que o convidado ele tem investimento em algum lugar, né? Porque ele tem patrimônio. Pelo que eu tava vendo, li, o patrimônio dele hoje chega em 120 milhões de dólares. Exato. Não é possível que o cara dorme em cima de 120 milhões. Eu não sei se você quer citar o nome, não vou fazer isso, porque o podcast é seu, mas se você quiser. Pode citar. Mas... Não temos papo. Não, pode. Mas assim, realmente, patrimônio de mais de 120 milhões de dólares, um ganho mensal absurdo, né, com a atividade profissional que ele exerce. Para ter construído esse patrimônio, ele tem que ter investido em alguma coisa, seja patrimônio imobiliário, seja investimento no mercado financeiro. E aí, a pessoa, né, não tem noção de que isso acontece, porque pode ser que ela não seja educada financeiramente para isso, mas ela tem especialistas que cuidam para ela. Exatamente. Né? E aí ela fala num evento de investimentos que ela não quer ganhar dinheiro dormindo, que ela não gosta dessa ideia de ganhar dinheiro dormindo. Primeiro, mercado financeiro... ele não ganha dinheiro dormindo, né? Quando você coloca dinheiro numa empresa ou num título público, em qualquer segmento da economia, você está contribuindo ali para que aquele segmento cresça, para que aquela empresa se desenvolva, para que o governo tome o seu recurso em troca de um spread, de uma taxa, mas que ele financie o país, a atividade econômica do país em troca disso. Né? Então tem muita coisa envolvida aí. Eu acho um erro crasso por parte da organização do evento, até mais do que pelo convidado, né? Mas por parte do convidado também, porque se ele se propõe a falar num evento de investimentos, a não ser que ele seja um completo desinformado, imbecil, que não é o caso, né? Ele tem que saber minimamente para onde ele tá falando. Com certeza. Aí então, Jessé, pra gente finalizar, você falou muito da sua visão, do crescimento desse mercado. Se você fosse dar uma palavra para o mercado de assessoria, de onde você enxerga esse mercado de assessoria, ou o que você acha que é fundamental para viver nesse mercado de assessoria de investimentos, que palavra que seria? Uma palavra? Uma palavra. Olha só, eu tenho uma na minha cabeça aqui. Eu posso falar uma frase? Eu acho que fica mais fácil. Tá bom, pra você eu deixo. Tá. Eu acho que os profissionais... Eu trago uma coisa aqui nova... no mercado, mas eu acho que os profissionais que querem crescer nesse mercado, a partir de agora eles têm que pensar muito em fazer cross-selling. Tá bom. Fazer cross-selling
venda cruzada na tradução literal para o português. Então, eles têm que enxergar os clientes como uma possibilidade de fazer negócios em múltiplas áreas. E esquecer desse negócio de vender placa e vender CDB de banco X ou de banco Y para tentar rentabilizar a carteira de cliente. Excelente. Então, a gente está falando que essa carreira de assessor não é venda de investimentos, é de relação com pessoas. É isso aí. Gessé, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz de te receber. Estou muito feliz com o que a gente está fazendo hoje aqui. Para mim também é a realização de um sonho colocar esse podcast no ar. E espero que você volte mais vezes. Opa! Tá bom? Acho que é sempre uma delícia conversar com você. E a gente vai marcar aquele papo sobre risco de fronteira. Pô, com certeza. Dani, eu quero agradecer muito pelo convite, por ter estado aqui com vocês hoje. E é sempre um prazer. Contem comigo. Muito obrigada, gente. Continuem aí seguindo a gente tanto no YouTube quanto no nosso podcast. Se inscreve no nosso canal. Se você ainda não fez isso, não perca essa oportunidade. Nossa equipe está trabalhando aí no Instagram, no YouTube, podcast aqui para vocês. E compartilhem, porque informação boa é informação compartilhada. É isso aí. Boa.